Você vai me dizer que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Que chique, que maravilhoso, né? Exatamente por esse olhar diferenciado do artista, né? Que ele vai tendo a condição de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Então, através da arte, ele dá a sua opinião, né, como o que acontece em certas épocas do ano aqui na região norte, né, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, esse fumaceio na percepção, né, já de alguns anos, de muito tempo atrás, alguns artistas fizeram isso aí. Eu pratiquei aqui uma paródia em cima aqui, só para a gente falar um pouco e tomar consciência do que está acontecendo, esse fumaceiro na nossa cidade, e as causas e as consequências merecem uma reflexão, merece também uma atitude, uma educação para que você, se tiver ao seu alcance, você evite, você não vá na mesma ideia, você tenha uma conscientização de evitar tudo isso aí. Então vamos ver aqui. É um forrozinho, né? Animado. Fumacê, fumaça. Fumacê, fumaça. Fumaceira, tá enchendo esse lugar. Porto Velho e Rondônia não consegue respirar. Ninguém vai mais na esquina, ninguém sai pra caminhar. Arde os olhos e as narinas, não se pode enxergar. Precisamos de uma chuva pra isso tudo acabar. Fumacê, fumaça. Fumacê, fumaça. Muita gente adoecendo, muita coisa acontecendo, né? E a gente precisa levar a sério e tomar algumas providências, né? Uma delas é ter a consciência, conversar com as pessoas, né? Para evitar as causas que acabam provocando isso que está acontecendo. E agora nós vamos para a nossa aula, né? Mais um pouco do fazer artístico, mais um pouco do artesanato, vamos ver mais detalhes para a gente ter mais conhecimento do trabalho dos artistas anônimos que existem no Brasil inteiro. Vamos lá? Eu vou colocar meu violão aqui, ó, no seu lugarzinho, na sua estante, né, para a gente poder começar a debater, a aprender um pouco mais desse assunto que nós já falamos em outras aulas e nós vamos desenvolver muito mais um pouco. Eu sou o professor Alexandre Lacerda. Na nossa aula de número 19, nós vamos falar sobre esse tipo de arte visual, né, que é o artesanato, ok? Então vamos começar logo com uma atividade interativa para a gente descobrir, né, a sua opinião, o que você está pensando, como você está entendendo, né? O que você agregou aí à ideia inicial que você tinha sobre a diferença entre a arte e o artesanato, né? Nós já fizemos essa pergunta, mas eu queria saber aqui se você descobriu mais coisas, se você agregou, né, mais sobre essa sua... Você está tomando conhecimento, né, do artesanato, então vamos ver aí o que você tem mais a dizer agora que chamamos a sua atenção para esse tema,
Não é? Agora que você começou a pensar nisso aí, olha aqui, essa ilustração aqui, ó. O artesanato é todo esse tipo de fazer artístico aí, ó. Um trabalho manual, um trabalho onde toda a habilidade do artista ela se faz necessária, né? E além da forma, a criatividade das formas, né? Que não é uma mera cópia do que existe no natural, além disso tudo aí, tem também a grande importância da sua caracterização, a sua personificação da arte aí. Aí depois ainda entra as cores, né? É realmente muito engenhoso o que o artista consegue aí. Então, seguindo aqui, nós vemos o seguinte. Uma das artes visuais é o artesanato. E o artesanato, ele é definido, preste muita atenção aqui, tá? Pelo Conselho Mundial de Artesanato, o CMA, como toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente. Então, aquilo que é industrializado, que é feito de maneira mecânica, não pode entrar nesse conceito aí. Tá bom? Feito manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade, né? Então, essa questão da habilidade é através da habilidade, né, da destreza que o artista dribla o uso de materiais assim que não são industriais, né? De materiais tão rudimentares, tão antigos, para obter esse resultado aqui, ó. Isso aqui é feito na argila. Você imagina aí com a mão, né? Com o artista ir lá e moldar essas formas aí. A gente percebe figuras e também a sua atividade. Tudo isso aí agrega valor inestimável à escultura aqui de barro, aqui, né, do mestre Vitalino, o grande mestre Vitalino, que é o grande nome desse tipo de artesanato. Então, o vocábulo, a palavra artesanato, surgiu de um neologismo francês. Então, é uma palavra que vem do francês, né? Artisanat, artisan, que é a mesma coisa que artífice, aquele que faz a arte. Tá bom? Então, essa palavra aí, mais uma palavra importada para o nosso idioma. Então, espero que tenha ficado muito claro agora, né, o significado do artesanato, né, dessa atividade aí, ó, que resulta nisso aqui que a gente está vendo, né? É uma produção, né? Está aqui o resultado. E aí, objetos ou artefatos acabados, você vê que tem um acabamento aqui. Não é uma coisa mal feita de qualquer jeito. Não são figuras que imitam perfeitamente um ser humano, mas a gente percebe que pessoas, homens, mulheres, e essa atividade aqui, né? Olha aqui o fio, né? Então, toda atividade produtiva que resulta em objetos e artefatos acabados feitos manualmente. Olha, gente,
até essa base aqui, né? Tudo isso aí é realmente obra de um mestre, né? Ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares antigos, que através da habilidade, da grande paciência, cuidado, resulta nessa qualidade e criatividade do mestre Vitalino. Seguindo aqui, nós vemos também que o artesanato é um exemplo de produção cultural popular que resiste a quaisquer alterações impostas pelo tempo. Tá? Então, aparecem novos meios produtivos, né? Aparecem novos instrumentos, mas essa produção depende muito da habilidade, da criatividade dos seus criadores, né? Na atualidade, os valores do passado estão mais vivos e são ressaltados no imaginário que povoa a criação de uma cultura material adaptada ao universo contemporâneo. Então, vou aqui, finalmente, aqui, puxar aqui a ilustração. Olha aqui, mais elaboração, as mesmas figuras, com a entrada das cores, né? Dos pigmentos. O grande Manuel Eudócio. A gente vai vendo aí a valorização do trabalho. Olha aqui, a mesa com as pessoas ceando, né? Trabalhadores, quem sabe num restaurante, né? E agora vamos aqui na nossa hora do quiz. Vou colocar aqui uma pergunta já respondida, mas só para a gente falar um pouco mais, adentrar um pouco mais nesse assunto, né? Quando a gente pergunta sobre esse tema aqui, a diversidade cultural, né? Se é diversidade, não é ter somente uma cultura, certo? Também não é dar valor somente à sua cultura. E também não podemos dizer que nenhuma dessas asserções aqui estão erradas. A diversidade é ter uma variedade de cultura em uma região. E todas elas reconhecidas e todas elas aceitadas, né? Então, a diversidade cultural é não só a presença de várias culturas dentro de uma grande, de uma magnitude, né? Como também a sua aceitabilidade. E aí, seguindo aqui, nós vemos que o que acontece quando não respeitamos a diversidade cultural, né? O nome disso aí, o nome de não respeitar, é a discriminação ou o preconceito. Deixa eu comentar aqui com vocês. Olha só, a discriminação é a pessoa separar, é a pessoa rejeitar, é a pessoa isolar, não aceitar. E o preconceito é quando você forma uma ideia já sobre qualquer coisa e nessa ideia que você forma, o seu posicionamento já é contrário. Você não quer nem saber, não quer nem conhecer melhor, não quer nem discutir, pelo menos. Você já está ali de cara, você já está separando, isolando. Tá? A discriminação e o preconceito são coisas muito parecidas, mas resultam numa mesma coisa. Quando você isola, quando você não quer saber, quando você retira, alija, e aí dá esse resultado terrível que muitas vezes prejudica enormemente, faz perder coisas maravilhosas da nossa cultura.
Então vamos voltar lá, porque além dessa compreensão, além dessa ideia, nós temos que ver que é preciso, né, retirar essa palavrinha aqui, né? Porque o que acontece quando respeitamos a diversidade cultural é que você tem acesso a vários outros pensamentos que enriquecem que enriquece todo e qualquer entendimento sobre qualquer tema. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as matérias-primas usadas pelos artesãos e pelos artistas. Tem uma pequena diferença entre esses temas aí, que aos poucos nós vamos falando, nós vamos entrando, não é? Nós já vimos que a arte tem como principal objetivo a expressão pessoal e emocional do artista, né? É uma forma que ele tem de comunicar sentimentos, ideias, visões de mundo da sua maneira, né? E aí ele vai colocando sua opinião e as pessoas que vão tendo acesso a essa opinião podem aceitar, não aceitar, discutir, dialogar, argumentar. Mas nunca usar de preconceito, usar de discriminação. A arte popular é rica na sabedoria e é exercida pelos artesãos, em que o mais experiente entre esses artesãos é chamado de mestre. Porque, afinal de contas, o artesão, ele vai, através dos tempos, através de sua experiência, através da sua prática, ele vai aumentando o seu repertório, ele vai atualizando a sua performance, a sua arte, ele vai melhorando cada vez mais a sua maneira de fazer e os detalhes colocados no seu trabalho. Por isso que o seu produto final é o artesanato, que é o objeto caracterizado pelo modo de fazer manualmente. Quer dizer, ele usa as mãos, mesmo para manipular alguns objetos, né? Algumas talhas, coifas, né? Que são objetos bem antigos, né? São instrumentos bem antigos, mas ele utiliza para chegar nesse resultado aqui, que só o tempo e a prática, como nessa escultura de barro aqui do mestre. Então, o mestre Vitalino é um artesão, né, bastante experiente, que chegou nesse nível de resultado aqui. Os artesãos utilizam tecnologia, vamos botar aqui entre aspas aqui, porque essa tecnologia é aquela tecnologia para nós já obsoleta, né? Ultrapassada. Mas ele usa tornos, pincéis, goivas. Tem um filme aí muito interessante, né? Em que tem uma cena lá romântica, né? Em que o casal vai lá mexer com o torno, né? Lá girando, lá eles com as mãos, os dois tentando formar, fazer ali um vaso. Não é isso? Não vou falar aqui o nome não, mas todo mundo conhece, todo mundo sabe. Né? Famoso demais. Os homens buscam na natureza o barro para fazerem os
potes, o barro. Para fazer os potes no torno, são os torneiros. Olha aí a leitura aí, como é importante, né? Então, vou ler de novo para a gente ver o verdadeiro sentido aí dessa afirmação. Que é o seguinte: os homens buscam na natureza o barro. Para fazerem os potes no torno, são os torneiros. As pessoas que trabalham diretamente com esse tipo de maquinário aí. E as mulheres? As mulheres que fazem panelas, segundo a tradição indígena, são as paneleiras, tá? Então, a preocupação de guardar a comida, de levar a comida ao fogo, né? Tudo isso aí leva à questão a preocupação de fabricar as panelas, né, na tradição cultural indígena. Então aqui mais uma do mestre Vitalino, aqui, que ele chama de ordenha. Então tem aqui a vaca, né, o bezerrinho lá, coitado, amarrado, colocado de lado, e a pessoa lá tirando o leite da vaca. Então, olha aqui a representatividade essa atividade aqui, interpretada pelo mestre Vitalino. Cenas, né, temas do cotidiano, da vida comum. E aí nós vemos também que famílias inteiras trabalhavam como artesãos, utilizando a madeira, a argila ou o couro. Cada um tem uma função determinada. E as matérias-primas encontradas em determinadas zonas, né, são a madeira, a argila, a palha e as fibras vegetais. São encontradas em todo o Brasil. Então aqui vamos ver aqui a ilustração. Olha só. A expressividade, né? A vaquejada. A vaquejada é um evento, né, muito interessante. Deixa eu lembrar aqui um pouquinho aqui sobre essa festa das antigas, né? Que a vaquejada vem o tema, né? A vaca, o vaqueiro, aquele que trabalha com a vaca, e a festa que foi se modernizando até chegar nos rodeios atuais, né? Grande evento onde se tem venda de produtos, né? Onde se tem apresentações de grupos musicais de renome nacionais, e tem também os locais também, e todo esse entorno que vem dessa festa, né? Onde tem também lá a corrida para ver a habilidade do vaqueiro em derrubar o touro, a vaca. Toda essa festa aí, como tudo que acontece, né, vem evoluindo no tempo até chegar aos métodos modernos atuais. Como eu falei já em outras aulas, quando você via a respeito dos trovadores, né, que aqueles primeiros cantores, aqueles primeiros artistas violeiros, aqueles primeiros poetas, né, usando seus temas, que iam cantar em praças públicas ou em algumas casas, e aí as pessoas se reuniam ali, e depois começou, sem tecnologia nenhuma, né? Sem nada que pudesse aumentar o volume do som, mas isso foi mudando até chegar ao que a gente conhece atualmente. Mesma coisa acontece com essa festa aí, né? Então vamos lá para a nossa tela para a gente ver mais algum detalhe importante sobre o artesanato, né? As obras maravilhosas. Olha aqui, ó, trabalho feito na madeira. Olha aqui, isso aqui é talha, né?
o artista lá tirando tudo o que não é para deixar a forma. A gente vê direitinho, não é uma cópia do natural, mas é uma forma reconhecível de pessoa, do anjo, né, com as asas. E as pessoas lá em posição de oração, as mãos juntas. Tudo isso que a gente vai observando e lendo nas obras de arte. Então vamos conhecer melhor aqui o grande artista, o mestre Vitalino. Estão lembrados por que chama de mestre? Porque ele é um dos mais antigos, é um dos mais experientes, né, nessa arte aí. Infelizmente o mestre já nos deixou, mas de sua família alguns continuaram, né? Então o mestre Vitalino foi um artista popular brasileiro, considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil. Então, o seu nome mesmo completo é Vitalino Pereira dos Santos, nasceu em Caruaru, famosa Caruaru, em Pernambuco. E em Caruaru tem uma feira, né, famosíssima, onde vários artistas expõem seus trabalhos. Aí tem, na feira tem de tudo, né? Venda de queijo, de farinha. Ele nasceu no dia 10 de julho de 1909. As obras do mestre Vitalino ganharam reconhecimento na região sudeste, a partir de 1947, quando o artista plástico Augusto Rodrigues o convidou para a exposição de cerâmica popular pernambucana, que foi realizada no Rio de Janeiro. Em janeiro de 1949, a fama foi ampliada com a exposição no MASP, né, Museu de Arte de São Paulo. Então, esse grande artista, aqui mostrado para nós, ele desenvolveu essa sua arte, desenvolveu também o seu fazer artístico com imensa criatividade, com imensa habilidade, onde ele se torna com grande valor, né? Ele reconhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, com grande justiça. O mestre Vitalino, um orgulho nacional. Ou seja, veja só, na cerâmica, nesse material aqui, ó, é feito potes, jarros, tigelas, bebedouros, xícaras, pratos, copos, filtros de água. Então, utensílios, né, vários objetos úteis. E a produção é intensa nas regiões de produção de cana-de-açúcar, como Bahia e Pernambuco, onde há argila preta, branca e amarela. Tem gente que fala que o feijão feito na panela de barro, né, tem um outro sabor, tem uma outra... Tá, então, estamos vendo aqui mais uma ilustração, repetindo aqui essa ilustração do que pode ser feito além da parte utensílio, né, de utensílios, de coisas úteis, tem também os decorativos também, certo? O grande valor do trabalho desse artista. Modernizando mais ainda, indo mais além, nós temos também que o couro é encontrado em regiões de agropecuária. As pedras semipreciosas ou pedras-sabão
são de regiões de mineração como Minas Gerais e as areias coloridas que são encontradas nas praias do Nordeste. Tudo isso aí entra na criatividade do artista com seu fazer manual. Olha aqui, carteiras, cintos, tudo aí já vem do artesanato, ok? Que mistura também não só artefatos para decoração, como utensílios. Seguindo aqui, nós temos aqui mais ilustrações, mais amostras desse tipo de arte. Olha aqui, motivos religiosos, né? Também colocados. Em Vitória do Espírito Santo, as paneleiras fabricam peças diferenciadas pela cor, forma e utilização no cozimento da moqueca capixaba. Então aqui, ó, é aquela coisa que eu já falei ainda há pouco, né? Dizem que o sabor é diferenciado, né? As panelas feitas pelas indígenas Paeté Suruí de Rondônia com barro retirado do fundo do rio. Olha aqui. A famosa arte utilitária, né? Então, da nossa atividade interativa, vamos dar aqui uma resposta mais elaborada, mais uma resposta que pode ser dada sobre a diferença entre arte e artesanato. O artesanato é uma parte da técnica da arte, mas a técnica da arte não se resume ao artesanato. Então, a técnica é um jeito de fazer, né? O artesanato é a parte da técnica que se pode ensinar, mas há uma parte da técnica da arte que é, por assim dizer, a objetivação, a concretização de uma verdade interior do artista. Vou comentar aqui rapidinho essa ideia, porque é interessante, né? É que quando o artista vai desenvolvendo o seu fazer artístico, ele vai acrescentando maneiras, vai acrescentando atalhos, caminhos que o ajudam a obter resultados práticos, maiores e melhores, e economia de tempo. Essa aí é o que a gente chama de técnica, né? Mas a técnica é um tema assim, bastante amplo, que oportunamente nós voltaremos a discutir, porque é um campo assim, muito vasto. Vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho mais sobre esse trabalho que é o artesanato, né? Então, a diferenciação entre arte e artesanato dá-se, então, na forma como apropriam-se da cultura. A linguagem utilizada é que fará a diferença. O artesão possui a técnica e a usa como finalidade de uma forma utilitária, enquanto o artista, com seu conhecimento e a sua técnica, com o mesmo material utilizado como forma de expressão. Resumindo aqui, nós temos que o artesanato está mais ligado a um sentido utilitário. E a arte vai ser ligada a um conceito de expressão, da expressão artística daquele que está ali fazendo, né? Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula, estão aqui as nossas referências, e eu espero que vocês tenham gostado bastante, que agora tenha ficado definitivo tudo que a gente precisava ver sobre o artesanato. Tchau!